Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago do canal Nutritário. Estou trazendo a segunda parte, né, da nossa aula de radicais e eu vou falar com vocês hoje o seguinte, é que os radicais eles podem ser escritos como potências fracionárias, né, da seguinte forma. Aqui a gente tem o radical, o índice D, o valor de x, que é a base numérica, elevado a n, o numerador desse cara aqui. Na verdade, a potência desse x. Então, como que a gente vai escrever isso na forma fracionária? A gente vai escrever o seguinte, que o x vai ficar elevado a uma fração onde a potência do número é o numerador, por isso eu chamei de n de numerador. E o índice do radical vai ser o denominador, por isso eu chamei de d de denominador. Tudo bem? Então, aí a gente pode pensar naquele filme lá, Crepúsculo, né? Você já deve ter visto isso aí. Tá lá o vampiro, quando chega no sol, brilha mais do que tudo. Então, o que acontece? Vamos pensar que isso daqui é a Bella e isso é o Edward. Então tá de noite. Então o Edward tá lá na rua, né? Que aí ele não tá brilhando igual um globo de festa. E a Bella tá em casa dormindo. Aí sai o sol. Sai o sol. Parece um ovo frito. Aí o que acontece? A Bella sai e vai pra rua e o Edward fica em casa. Né? Claro que é no final de semana. Né? Então quem estava em casa de noite vai pro sol de dia. E quem estava fora de casa de noite vem para casa de dia. Beleza? Então, por exemplo, vamos usar uns exemplos aqui, né? De como a gente pode pegar as potências e escrever então como radicais. Então, 4 elevado a meio. Isso é 4 elevado a 1 dentro de uma raiz de índice 2. Isso é a mesma coisa que escrever raiz de 4. E raiz de 4 sendo 2. Beleza? 125 elevado a 1 terço. Isso é raiz cúbica de 125 elevado a 1. E isso vai ser igual a raiz cúbica, né, de 125. 125 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, esse cara é raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. Aí olha que interessante isso. Aqui eu não fiz esse exemplo, mas aqui embaixo eu vou fazer. Se eu reescrever isso como fração, isso vai ficar 5 elevado a numerador 3, denominador 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então isso é a mesma coisa que 5 elevado a 1. E por isso que você pode cortar quando o índice de fora é igual ao expoente de dentro. Então 5 elevado a 1 que dá 5. Belezinha? 2 elevado a 5 sobre 7. Então a raiz tem índice 7 e o 2 está elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência é 32. Isso aí é 32 dentro da raiz 7. Show? 8 elevado a 0,33333. Ah, Thiago, isso não é fração. É, porque eu já falei aqui sobre as dízimas periódicas. Isso tem uma fração geratriz. Essa fração geratriz, se vocês não lembram, é 1 sobre 3. E 1 sobre 3 vai ser a mesma coisa que a raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8, que é 2. E 64 elevado a 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio. 64 elevado a meio é a raiz quadrada de 64. E isso tem como resposta 8. Beleza? Aí, galera, agora a gente vai se valer aqui da multiplicação, né? Para multiplicação, nós vamos usar duas propriedades de potência ainda, tá? Que é aquela a elevado a m vezes a elevado a n é igual a elevado a m mais n, ou seja, valores de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. A elevado a m vezes b elevado a m é igual a vezes b, isso tudo elevado a m, ou seja, você repete a potência e multiplica os dois valores aqui de dentro. Ah, Thiago, e se por acaso for a elevado a m vezes a elevado a m? Então vamos lá. Se você tem a elevado a m vezes a elevado a m, você tem que lembrar que a primeira regra de potência manda você fazer a potenciação antes da multiplicação, certo? Então, como a gente vai fazer primeiro a potenciação para depois fazer a multiplicação, a gente não vai fazer a vezes a, certo? Então a gente vai fazer a elevado a m mais n, ou seja, 2m.
Então, isso aqui é a mesma coisa que você dizer que esse cara é a elevado a m elevado ao quadrado, tá? Isso não vai fazer tanto sentido agora, mas essa explicação vai ser o motivo pelo qual a gente mais tarde, quando for falar de número complexo e multiplicar raiz de menos 1 por raiz de menos 1, isso daqui não ser igual a 1, tá? Então fica ligado que a gente vai chegar a esse termo aqui mais à frente. Então vamos lá. Por exemplo, se eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 5, isso é 5 elevado a meio vezes 5 elevado a meio. Então, como a potenciação vem primeiro, a gente repete a base e soma os expoentes, ou seja, meio mais meio. Então, isso vai ser 5 elevado a 2 sobre 2. 5 elevado a 2 sobre 2, você pode cortar isso com esse. Então, isso vai ser 5. Beleza? Agora a gente tem aqui 7, raiz de 7 vezes raiz de 9. O que acontece? Aqui eu tenho essa segunda propriedade. Na primeira, eu tinha essa primeira, no segundo exemplo, eu tenho essa segunda propriedade. Então, isso vai ser 7 elevado a meio vezes 9 elevado a meio. Isso é a mesma coisa que 7 vezes 9 elevado a meio. 7 vezes 9 é 63 elevado a meio. Isso vai ser igual a raiz de 63. Ou se você quisesse fazer direto, era só repetir, né, o seu radical e multiplicar os dois valores de dentro, porque os índices são os mesmos, tá? Lembrando que eu só posso fazer isso quando os índices são os mesmos. 7 vezes 9 dá 63. Beleza? Aqui é a mesma coisa. Raiz quarta, eu posso fazer o produto direto e colocar aqui, isso é raiz quarta de 10 vezes 20, 200. Beleza? E aqui? Aqui eu vou fazer 2 elevado a 2 sobre 5 vezes 2 elevado a 3 sobre 5. Isso vai ser igual a 2 elevado a 2 sobre 5 mais 3 sobre 5. Isso vai ser igual a 2 elevado a 5 sobre 5. Isso vai ser igual a 2. Beleza? E aí, como vocês podem ver, já que isso daqui é verdade, eu posso pegar dois números, multiplicar e manter o mesmo índice, também vale a volta. Qual é a volta? Que o radical de um produto é o produto dos radicais. Como assim? Aqui eu tenho raiz de 20. Eu posso escrever raiz de 20 como sendo raiz de 4 vezes 5. Só que isso me permite escrever raiz de 4 vezes 5 como sendo raiz de 4 vezes raiz de 5. Só que a raiz de 4 ela tem solução nos inteiros. A raiz de 4 é igual a 2. A raiz de 5 continua sendo irracional. Então esse valor é 2 raiz de 5. Raiz cúbica de 162. 162 é 81 vezes 2. Certo? Só que 81 é 3 elevado à quarta potência, não 3 elevado ao cubo. Então eu posso ainda escrever o 81 como sendo 27 vezes 3 vezes 2. Isso dentro da raiz cúbica. Agora, por uma questão de me interessar mais assim, eu vou escrever isso como sendo raiz cúbica de 27 vezes 3 vezes 2, raiz cúbica de 6. E raiz cúbica de 27 é 3 vezes a raiz cúbica de 6. Beleza? E aí, para encerrar, o 160. 160 nada mais é do que raiz quinta de 32 vezes 5. Então, quem é a raiz quinta, raiz de 32 vezes 5? Isso é a mesma coisa que a raiz quinta de 32 vezes a raiz quinta de 5. Raiz quinta de 32 é 2 vezes a raiz quinta de 5. E aí fechou esse carinho aqui. Show? Então assim a gente faz as multiplicações com essas potências, né? Dependendo só da regrinha que elas usam. E aí na divisão a gente vai se fazer valer da seguinte propriedade: o radical de um quociente é o quociente dos radicais, ou seja, isso permite que quando eu tenho um número dessa forma, eu extraia a raiz, não pensando só no todo, eu posso separar isso em duas partes. Eu posso fazer, por exemplo, raiz de 36 sobre 49 como raiz de 36 sobre raiz de 49. 36 é um quadrado perfeito,
raiz 36 é 6, 49 também é um quadrado perfeito, raiz 49 é 7. E acabou. Raiz de 144 sobre 25, isso eu posso escrever como raiz de 144 sobre a raiz de 25, raiz quadrada. Raiz de 144 é 12, raiz de 25 é 5. Eu também já acabei aqui. E raiz cúbica de 81 sobre 8, eu posso escrever como raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbica de 8. Só que quem é a raiz cúbica de 81? É a raiz cúbica de 27 vezes a raiz cúbica de 3, como eu mostrei no exemplo da página anterior. E a raiz cúbica de 8 é 2. Então a raiz cúbica de 27 nós sabemos que é 3, então isso é 3, raiz cúbica de 3 sobre 2. E aí acabou. Beleza? Ah, Thiago, e quando não tiver nem mesma base nem mesmo índice? Então a gente vai fazer o seguinte: radicais no mesmo índice. Para isso, a gente tem que fazer as potências elas terem o mesmo denominador. Como assim? Eu vou pegar e vou escrever o 2 na forma dele de fração. Então, sobre 2. E vou pegar o 3 e botar a potência dele em forma de fração, que é 1 sobre 3. Certo? Você concorda que esses denominadores aqui, eles são diferentes? O denominador aqui é 2 e o denominador aqui é 3. Só que agora repara uma coisa, dividir 1 por 2 dá 0,5. Dividir 1 por 3 dá aquele 0,3333. Mas o que acontece? Se eu quero fazer com que esses dois caras eles tenham denominadores iguais, eu posso me fazer valer de um pequeno artifício matemático, que é o seguinte: se eu realizar uma operação de multiplicação no numerador de uma fração e o mesmo valor eu multiplicar o denominador da fração, eu tenho uma coisa chamada frações, que são frações equivalentes, ou seja, são frações onde o resultado da divisão se conserva. Então, se eu multiplicar esse cara por 3 em cima e 3 embaixo, e eu multiplicar esse cara por 2 em cima e 2 embaixo, o que vai acontecer? Eu acabei de ganhar a seguinte fração: 2 elevado a 3 vezes 1, que dá 3, sobre 2 vezes 3, que dá 6. E acabei de ganhar também esse carinha aqui, que ele é 3 elevado a 2 vezes 1, que dá 2, e 2 vezes 3, que dá 6. Ou seja, se eu dividir 3 por 6, continua dando meio, e se eu dividir 2 por 6, continua dando 0,33333. E agora os denominadores são iguais. Beleza? Eu vou explicar isso nas próximas aulas. Eu vou fazer aulas também de MMC, MDC e como trabalhar com frações em geral, com alguns macetes, né, e questões de concurso que caem geralmente esse assunto. Mas se você multiplicar por um valor que faça com que os denominadores sejam iguais, então eles agora estão no mesmo índice. A mesma coisa aqui. Raiz cúbica de 7, raiz quarta de 8. Isso eu posso escrever como sendo 7 elevado a 1 sobre 3. E eu posso escrever esse cara como sendo 8 elevado a 1 sobre 4. O que eu vou ganhar com isso daqui? Com isso eu vou ganhar aqui. Se eu tenho por enquanto dois denominadores diferentes. Só que se eu multiplicar aqui em cima e aqui embaixo por 4 e aqui em cima e aqui embaixo por 3, isso vai me gerar os seguintes valores: 7 elevado a 4 sobre 12 e 8 elevado a 3 sobre 12. Agora eles têm o mesmo radical, porque a parte do denominador da potência é o radical do meu número procurado, certo? E o que eu vou ganhar com isso daqui? Com isso eu ganho que eu posso realizar o produto entre esses dois termos, porque agora eles têm o mesmo índice, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho a raiz sexta de 2 elevado ao cubo, vezes a raiz sexta de 3 elevado ao quadrado, pelos valores da página anterior. Isso vai ser igual a raiz sexta de 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado ao quadrado. Aí eu deixo isso aí como exercício para vocês fazerem. Efetua essa multiplicação aqui que você vai ver qual a raiz você quer encontrar. E aqui?
você vai ter esse cara como sendo raiz cúbica de 7. A gente viu que isso ficou raiz de índice 12 de 7 elevado à quarta potência, vezes raiz de índice 12 de 8 elevado ao cubo. E isso vai ficar com raiz de índice 12 de 7 elevado à quarta vezes 8 elevado ao cubo. Beleza? Então, espero que vocês tenham curtido essas dicas aqui. Então, vou deixar essas duas multiplicações para vocês fazerem no final. Tá? Se estão curtindo o trabalho, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha no vídeo também. E todas as dúvidas vocês podem colocar aí embaixo nos comentários, que assim que possível eu vou responder a todos. Tudo bem? Então, valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.